Olá, amados, a paz do Senhor. Eu hoje gostaria de meditar um pouquinho sobre um pontozinho que eu falei no último vídeo em que gravei, quando eu disse do Consolador, que já veio e que está ao nosso dispor. Ele para ser realizável por todos aqueles que tiverem boa vontade. Porque essa realização, ela é pessoal, ela independe de qualquer orientação, de qualquer mestre ou guru, mas você mesmo é o responsável pela realização desse Consolador. Esse Consolador, ele foi prometido por Jesus lá no final do seu ministério, quando ele proferiu as suas palavras de despedidas. Está registrado lá no capítulo 14 do Evangelho de São João. E eu vou ler aqui um pouquinho a parte que toca da promessa do Consolador. A partir do versículo 12 em diante, ele fala: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que permaneça convosco eternamente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque habita convosco e permanecerá em vós. Quando Cristo fala de outro Consolador, ele estava a nos falar que o primeiro consolo veio através do ministério dele. E que consolo é esse? A esperança do homem, enquanto filho pródigo, retornar à casa do Pai. Por que filho pródigo? Como assim? Se todos estavam sempre interessados no quesito religiosidade, se eles estavam sempre congregados, sempre buscando a oração em conjunto, como eles poderiam ser filhos pródigos? Como poderia estar ali então enquadrado nessa mensagem e eles não terem entendido? Cristo disse até: olha, o mundo já não crê mais em mim. Ou seja, teve um relâmpago de crença no momento com ele, mas logo aquilo foi esvaecendo, aquilo foi ficando pálido e desapareceu-se. Então foi por isso que ele prometeu um outro Consolador, um novo avivamento, porque o consolo era o avivamento, a esperança do homem voltar para a casa do Pai, porque era filho pródigo. Como assim? Porque as mensagens até então, elas conduziam o homem a buscar um Deus fora dele, buscar a Deus sempre longe deles, se realizar com uma crença mitológica, mesmo que fosse devotada a um Deus supremo, mas fora deles, um Deus que está longe nas divindades, um Deus que mora em um trono isolado e que você não tinha condição de chegar nele. Jesus veio para rasgar essa cortina, como está lá nos registros da sua crucificação, quando ele disse que estaria consumado, o véu do templo se rasgou. Que templo era esse? O que dividia o homem, que separava o homem de Deus. Ali aproximou, porque a luz consoladora que ele trouxe, ela foi reacendida em todos os corações humanos a partir daquele momento.
E muitos deles vivenciaram essa mensagem naqueles tempos. Não só os discípulos que estavam próximos ali, mas aqueles que assistiram o avivamento, a grande realização do dia do Pentecoste, que os 120 discípulos deles receberam, presenciaram. Ainda que não tenha compreendido, mas eles presenciaram e testemunharam. No entanto, aquele Cristo vivo, aquela autoconfiança que as pessoas ganharam, perderam o medo de ser quem eles eram. Isso perdurou por alguns séculos, até aproximadamente o ano 300. A partir daí o Cristo foi jogado no caixote de novo. Aí o homem passou a buscar fora e tornou-se filho pródigo de novo, porque não aceitaram plenamente aquela mensagem. Os que estavam lá naquela época, que quiseram permanecer filhos pródigos, buscando fora, continuaram. Mas aqueles 120 discípulos fizeram a diferença, porque revolucionaram o mundo, iniciando pessoas na espiritualidade. Até que veio aquele grande imperador romano, pensando estar fazendo um grande favor, porque ele também tinha se convertido ao cristianismo. Ele pensou em proteger os seus irmãos. Aí foi onde ele cometeu o maior de todos os erros, tornando a religião protegida pelo Estado. Aí ele encaixotou o Cristo, porque aí eles esquadrejaram a pregação novamente, fazendo o homem enxergar mais o ministério do Jesus humano, do nosso grande mestre Jesus humano, corpo físico, fazendo o homem muitas vezes aceitar a palavra por dó de Jesus, das chicotadas que ele levou, dos cravos nas mãos e nos pés. E aí eles passaram a acreditar mais no corpo e no sangue, e perderam a grande estrela da manhã, que esse mesmo Jesus trouxe e realizou no meio deles. Perderam, não acreditaram mais na palavra crística de Jesus, e resolveram criar mitos. E aí nessas condições nós estamos até hoje. Foi por isso que ele prometeu o Consolador, e o Consolador já veio, e está à disposição de todos nós, e só depende de nós para ser realizado. Alguém poderia me perguntar, mas como você comprova que o Consolador já veio? Eu comprovo porque eu sou um dos que recebeu o Consolador, e ele foi realizado plenamente pelos grandes avatares dos tempos do fim, que eles desceram aqui enviados por Jesus, e realizaram plenamente esse Consolador aqui, para nós aprendermos com eles como é que a gente deveria fazer para realizar esse Consolador em nós, para cumprir em nós a promessa de Jesus, que ele diz o seguinte, aquele que fala assim, quem crê em mim, farás as obras que eu faço, e farás obras maiores que estas que ele encontrou naquela época, que tinha encontrado e que encontra hoje em todos nós. Porque o Consolador é liberdade interior, é realização, é conhecimento da verdade, verdade que liberta. Que verdade é essa? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? A verdade sobre nós mesmos, porque nós sabemos muito do outro, mas desconhecemos absolutamente quem somos. Nós identificamos a vida inteira com a identidade dos outros. Nós vivemos uma vida do jeito que mandaram que fôssemos, não do jeito que a gente gostaria que fosse, do nosso próprio jeito. E é isso, essa é a verdade. Realizar o Consolador é se libertar desse medo que nós temos de ser nós mesmos, de conhecer quem somos, de reconhecer que nós não sabemos nada diante da divindade, diante da universalidade que nós temos que aprender.
Nós vamos evoluir sempre, para conhecer. Quanto mais nós conhecemos, mais fome de conhecimento nós temos. Porque nós reconhecemos a nossa ignorância. Mas como eu devo fazer para realizar o Consolador? Um dos grandes avatares que vieram aqui foi o nosso glorioso santo irmão Aldo. Antes dele, 16 anos antes do seu ministério, a Santa Vó Rosa, o Consolador da promessa de Jesus, e o santo irmão Aldo, o Consolador dos tempos do fim. Ambos realizaram o Consolador plenamente, mostrando para nós na prática. Convivemos com eles 60 anos. Santa Avó nasceu em 1894 e começou o seu ministério espiritual em 1954 e desencarnou em 1970. Sucedeu-a o santo irmão Aldo, que nasceu em 1926, e ele sucedeu a ela no ministério em 1970 e desencarnou agora em 2014. Portanto, ele pregou 44 anos e ela 16. 60 anos de prática, de realização do Consolador para todos nós. Ensinando que nós deveríamos voltar para a casa do Pai, amar a nós em primeiro lugar. Porque se prega muito amor ao próximo. Mas como eu vou amar o próximo se eu não tenho esse amor dentro de mim? Então, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo com todas as forças, com toda a minha mente, com toda a minha fé e de todo o meu coração, porque aí eu me torno amor puro, aí eu estou consolado, eu me torno amor puro, aí eu estou pronto para devotar aos meus irmãos o amor que eu recebi, ainda que seja apenas uma palavra, como eu estou fazendo aqui hoje, porque o que eu lhes faço vem do Consolador. Não é de mim mesmo, porque de mim mesmo eu não sou nada, não consigo nada, mas o Consolador é que pode tudo, e Ele está à disposição em cada um dos filhos de Deus que estão aqui pisando a terra, e o momento é esse de revolucionar. Acredite-se em si mesmo, comece a pesquisar a você mesmo, pegue a sua identidade que está guardada no armário, entregue a identidade dos seus próximos, dos seus companheiros, que você identifica com ela, entregue para ele, porque aquela não serve para você. Use a sua, seja quem você é, porque é isso que vai ficar para você para sempre, a obra que você vai realizar. Lembra do povo de Moisés, lá no deserto, pressionando o santo profeta Moisés, para que ele dissesse a ele, que é o nome do Deus aqui, ele estava incutindo para que eles pudessem ter fé, para que eles pudessem acreditar. Então me fale o nome. Aí o santo profeta Moisés foi e perguntou: Senhor, qual é o nome do Senhor, para que eu fale para o meu povo, porque eles estão aflitos e querem saber do seu nome. Qual foi a resposta? Diga a eles tão somente isto: eu sou o que sou, porque eu sou a minha história. Eu sou o resultado da minha história. Você é resultado da sua história. Então, cada um de nós seremos responsáveis pelas nossas obras. Pelas nossas obras seremos salvos e pelas nossas obras poderemos ser condenados se nós nos acovardarmos. Mas o Consolador, ele vem trazer isso para você. Quer saber como? O santo irmão Aldo disse: eu tenho a sabedoria nas mãos para dar. Porque ele poderia falar, porque ele era o Consolador em nosso meio. Eu tenho a sabedoria nas mãos para dar. Eu quero dar essa sabedoria, eu posso dar essa sabedoria. E eu preciso dar essa sabedoria. Mas há uma condição indispensável para isso: que o obreiro abra a cabeça. Que obreiro é esse? É só o que realiza tarefas dentro dos templos físicos? Não. O obreiro somos todos nós que viemos aqui para realizarmos uma obra de evolução espiritual. É preciso que você abra a sua cabeça.
Se você abrir a sua cabeça, Ele te dará a sabedoria. Ele te dará a sabedoria e você entenderá tudo quanto Ele te disser. A verdade sua pode não coincidir com a minha, pode não coincidir com a do outro, porque a sua é original, a minha é original, mas nós todos estamos convergindo para o mesmo ponto, na mesma direção. Santo Irmão disse isso, corroborando as palavras de Jesus, quando ele diz: eis que venho à tua porta e bato, como hoje está acontecendo. Aqueles que ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, o ceiar é entrar na tua casa e conviver com você, realizar você, modificar você, transformar você. Você nunca mais será o mesmo. O homem velho, aquele homem de atos ignóbeis diante de Deus, passa a ser um varão de Deus, como aconteceu com o grandioso apóstolo São Paulo, que antes, na sua ignorância, muito embora pensando estar defendendo a verdade, ele tinha ignorância, ele ignorava a verdade sobre si mesmo, até que ele caiu do cavalo às portas de Damasco. E aí ele se tornou o grande avatar do Cristo, que escreveu uma grande parte desse Novo Testamento, e com uma linguagem transcendente em relação a todos os outros evangelistas, porque ele se realizou com o primeiro Consolador que veio para ele, que é o próprio Cristo. O Consolador é Cristo. Por que Consolador? O Consolador é renovação das esperanças. Oh, meu filho, tenha calma, você é capaz, você consegue, não se entregue, levante, vamos para frente, você é capaz, você recebeu poderes para isso, você tem força, vamos, você consegue. Isso é consolar, renovar as esperanças. E esperanças, meu filho, é Cristo em nós, a esperança de glória. Portanto, meus irmãos, eu queria deixar claro esse assunto do Consolador, que veio e já está disponível ao senhor, à senhora, a você jovem, a você criança. Quem tiver boa vontade e quiser realizar esse Consolador, ainda que você não tenha conhecido esses santos que eu estou falando, isso aí pouco importa. Dobre os seus joelhos com sinceridade no seu coração e faça prova você mesmo. Peça a Ele a sabedoria. Reconheça a sua ignorância, que por você mesmo você não vai conseguir, porque tudo que você pensa aqui em nível de matéria está no mundo dos fatos. E já dizia o físico, um grande famoso da física: do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, porque os valores vêm de outra região. Portanto, peça a sabedoria dele, que essa sabedoria vem dessa região que eu estou falando, vem dos céus. Aí você passará a viver teocraticamente, porque é Deus quem vai governar de verdade o seu coração, e você vai estar realizado na sua alegria. Você entrará nos céus pelas portas, aqui ainda no seu corpo físico. Não fica esperando uma salvação para depois da morte, meus irmãos, porque a morte não tem poder de transformar nada na sua vida. Você tem que fazer aqui e agora. Entre nos céus pelas portas agora, aqui, a porta, pedindo a sabedoria, sempre orando e sempre meditando. Tire uns 5 minutinhos antes de dormir, entre em silêncio profundo e fique, não fale nenhuma palavra, não pense em nada, só isso. E depois você dorme. Isso é meditação, é esvaziar-se. Tá bom, meus amados? O desejo é tanto de falar muitas coisas, mas o tempo é curto. Numa próxima oportunidade eu continuo com esse assunto. Espero que você tenha gostado desta mensagem, e eu quero dizer para vocês que o que eu desejo é de profundo da minha alma, e eu quero que vocês se harmonizem a sua alma com o Cristo universal, e os senhores serão outras pessoas, serão renovados na fé, no ânimo e na coragem para sempre. Amém.